Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esta casa, onde tradicionalmente, às quartas-feiras, nós direcionamos a reunião para acolher as pessoas que vêm pela primeira vez, ou até mesmo pessoas que vêm em busca de algo. O que é esse algo? Viemos em busca de algo material? Pode até ser, mas na maioria das vezes viemos em busca de um alimento para o nosso espírito, né? Então, esse dia é um dia para nós de tratamento. E como sempre nós fazemos, nós convidamos a todos a exercitar o seu raciocínio pensando no que eu vim buscar aqui hoje. É muito comum quando a gente conversa com as pessoas dizerem assim: nossa, hoje a mensagem parece que foi para mim, né? É muito bom isso, porque mostra que ela veio em busca de algo e que ela encontrou aquele algo, né? Então é necessário que nós também tragamos para a nossa mente o que é que nós estamos precisando, o que é que nós viemos buscar aqui hoje. Hoje nós temos aqui a grata colaboração de uma pessoa que é a primeira vez que está vindo na nossa casa, né? Que é a Regiane Gonzaga. A Regiane é aqui de Matão mesmo, trabalhadora do nosso lar. A Regiane até mesmo vai detalhar depois, por experiência própria, né? Foi levada a ter um conhecimento acerca da questão do autismo. Disto ela fez um livro, disto ela transformou também num trabalho de orientação a outras pessoas, e hoje ela vem nos falar um pouquinho disso. Colaborando também nisso, nós temos aqui o nosso amigo Orson, que já é trabalhador da nossa casa, que vai conduzir esse bate-papo com a Regiane, certo? Então nós vamos pedir, né, a espiritualidade amiga, que possa estar presente conosco, nos amparando, nos iluminando, para que possamos melhor receber a mensagem de hoje, que ilumine também o espírito da nossa amiga Regiane, do Orson, para que a gente consiga transmitir da melhor forma possível a mensagem de hoje. E pensando naquelas questões, o que é que eu preciso, o que é que eu vim buscar, iniciamos também com uma oração nossa, de autoria de Emmanuel. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração e dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Fortalece em nós, Senhor, a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como nós precisamos de paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Amado Mestre,
nos dar a chance de aprender mais um pouquinho sobre seus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Que assim seja. Eu convido então a Regiane e o Orson para que façam as honras. Boa noite a todos. Nós teremos uma atividade diferente hoje, e que muito me apraz, porque nós temos a oportunidade da interação. Algum tempo antes da pandemia, eu estava fazendo uma jornada de palestras por determinada região, se não me engano, Serra Negra, nos arredores ali, e tinha em mãos os originais de um verdadeiro diário da nossa Regiane, que tem a experiência com o filho autista. A descrição desses registros da experiência da Regiane tocou-me profundamente, e eu disse a ela por telefone, te lembra disso, que aquele livro era publicável imediatamente, dada a veracidade, a sinceridade, o legado daquelas informações. A editora M, de Capivari, aceitou prontamente a nossa sugestão de publicar o livro. O livro foi publicado, nós fizemos algumas entrevistas e palestras com a Regiane, faltava aqui na comunidade, mas aí entrou a pandemia, impedindo isso. Nós tínhamos inclusive alguns eventos programados para outras regiões, inclusive nós iríamos juntos para falar sobre o autismo, que é uma ocorrência bastante comum nos dias de hoje, que a medicina ainda está aprofundando conhecimentos. E a Regiane é uma experiência viva com o autismo. Regiane, obrigado pela aceitação do convite, por estar conosco. Nós vamos fazer aqui um diálogo informal, nós não combinamos nada, deixaremos fluir com uma espontaneidade, mas eu quero começar com a Regiane com a seguinte indagação. Regiane, você, como toda mulher, ou pelo menos a maioria das mulheres, sonha com a maternidade, e quando fica grávida, esperando o filho, faz planos para o filho. Como é que foi o sonho da gravidez efetivada e o nascimento do filho e depois a constatação do autismo? Primeiramente, boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui nessa noite. Muito obrigada pelo convite. E, bom, eu posso dizer em relação a isso que eu, desde criança, eu costumava dizer que o meu sonho maior era ser mãe. Se alguém me perguntasse o que você quer ser quando você crescer, eu sempre respondia, eu quero ser mãe. E era um sonho que vinha comigo há muito. Eu namorei por 6 anos e quando eu casei eu já quis logo engravidar, porque eu queria muito ter um filho. Então o Mateus, ele foi muito desejado. Foi uma gravidez totalmente tranquila, não tive nenhuma intercorrência, não tive nenhum problema. O Mateus nasceu no tempo exato que era para ele nascer, também sem nenhuma complicação, e estava correndo tudo muito bem, até a gente começar a perceber alguns sinais que faziam com que ele fosse um pouco diferente das crianças da idade dele, quando ele já tinha alguns meses de vida, né? Mas o Mateus, eu posso dizer que ele foi uma criança muito sonhada, muito desejada. O nascimento dele trouxe muita alegria para mim e uma realização mesmo de um sonho da maternidade. Vale dizer, né, que a Regiane não era espírita, e diante da ocorrência que ela registrou com palavras muito reais do seu livro, existem cenas ali impactantes para o leitor, como quando ela estava tomando banho e a criança junto e o menino em crise, e ela saiu com a criança pedindo ajuda, esqueceu que estava tomando banho e saiu pela rua, porque o desejo era socorrer o filho em dificuldade. Mas são muitas cenas assim impactantes que o livro traz diante dessa constatação
diagnosticada e vivida. Agora, Regiane, você foi parar no nosso lar, não é isso? Isso. Eu fui católica a minha vida toda. Eu cresci praticamente dentro da igreja católica e eu era o tipo de pessoa que frequentava a igreja de segunda a segunda. Então eu participava de todos os movimentos da igreja. Eu era secretária paroquial na época e eu tinha uma forte presença ali na igreja católica. Eu participava bastante. E só que quando aconteceu de receber o diagnóstico do Mateus de autismo, eu me senti muito injustiçada por Deus. E a pergunta que eu fazia para ele era: por que eu? Por que comigo? E eu acabei tendo assim uma revolta muito grande contra Deus, porque eu não aceitava. Eu falava: eu sonhei a minha vida inteira em ser mãe, eu fiz planos para esse bebê, eu fiz tudo certinho na gravidez, ele foi muito desejado, muito amado, eu participava da igreja e fazia todos os movimentos. E por que eu? Por que aquilo estava acontecendo comigo? E eu não conseguia entender por que Deus estava me castigando. Eu não conseguia entender por que Deus está me castigando, né? E acabei me afastando de Deus, abandonei a minha religião, abandonei a minha fé e fiquei um longo tempo, vários anos, distante de Deus. E como o Orson falou, o Mateus, ele, além do autismo, veio como comorbidade a epilepsia e a deficiência intelectual. Ele já tinha tido crises epiléticas, mas estavam sob controle. E num determinado momento ele voltou a ter uma crise. E teve uma pessoa que estava frequentando o nosso lar, fazendo um tratamento espiritual. E essa pessoa falou para mim: por que você não vai até lá para ele tomar um passe? Se não fizer bem, mal também não faz. E eu, como eu estava naquela época ainda de revolta com Deus, eu falei: bom, eu vou, não vou perder nada. E até agora, dia 21 de novembro, fez exatos 6 anos que eu pisei pela primeira vez no centro espírita. Porque eu cresci tendo medo de centro espírita. Eu era aquele tipo de pessoa que, se eu estivesse passando na rua e tivesse uma casa espírita, eu atravessava a calçada, porque eu tinha medo. Eu já tinha ouvido falar tanta coisa de espiritismo que não é verdade, que eu tinha medo. Eu tinha medo do que eu ia ver, eu tinha medo do que eu ia ouvir, do que eu ia encontrar lá dentro. O total desconhecimento, o preconceito mesmo, né? Mas naquele momento eu fui. E quando cheguei lá, o Mateus se sentiu muito em casa. E ele ficou muito bem lá, a ponto de escolher o passista para aplicar o passe. Então ele ia lá e era sempre o mesmo passista. E se tivesse alguém sentado naquela cadeira, a pessoa tinha que se levantar porque ele queria aquele passista. E a partir daí eu comecei a frequentar, e uma hora ou outra, inclusive você, né, Orson? Olha, aqui o nosso lar tem uma biblioteca muito boa e tal, e eu gostava muito de ler. Comecei a ler os livros, a estudar as obras de Allan Kardec, e fui ficando, e hoje eu trabalho lá, exerço alguns trabalhos, e é agora a minha casa também. Vale dizer que algumas pessoas poderiam perguntar: por que esse assunto aqui hoje? Qual a finalidade, a utilidade de falar de autismo? Ora, o Espiritismo pode abordar qualquer assunto. Qualquer assunto. Tem subsídios, tem conteúdo para isso. E qual é a visão espírita do autismo? Poderíamos perguntar: o que o Espiritismo diz do autismo? Nós não podemos cometer a leviandade de dizer que o autista foi suicida na vida passada. Não é verdade. Não necessariamente. Poderá acontecer? Claro que poderá. Existem várias situações que podem situar o espírito nascer com esta questão. Pode ser até uma missão aceita para despertar a sociedade, para despertar os pais. Pode ser uma aprovação para os pais, pode ser uma prova para o espírito, pode ser uma expiação, pode ser ambas as coisas, como também pode ser um legado de conhecimentos que se coloca à nossa disposição.
Então, qualquer assunto pode ser tratado à luz do Espiritismo. Agora, a Regiane tornou-se uma especialista no assunto, porque tendo um filho em condições difíceis, ela vai dizer para nós agora o grau que ele se encontra, mas eu quero perguntar para ele, porque muita gente pergunta isso. Regiane, o autismo é uma doença? Não. O autismo, ele não é uma doença, ele é um transtorno, tá? Por isso que chama TEA, né? Transtorno do espectro autista. Ele não é uma doença que você vai tomar um medicamento ou fazer um tratamento e ele vai simplesmente sumir, desaparecer. A pessoa se curou, né? O autismo não é assim. Ele é um transtorno. Esse transtorno são condições de ordem psicológica ou mental que acaba gerando vários comprometimentos na vida do indivíduo. E esses comprometimentos, eles são para a vida inteira. O que pode acontecer é, por exemplo, a pessoa estar ser um autista de nível 3 de suporte, que é assim, a gente tem o autismo de nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Antigamente a gente chamava de autismo leve, moderado e severo. Hoje a gente já não usa mais isso. Então são os níveis de suporte. E o que são esses níveis de suporte? O nível 1 de suporte é quando o indivíduo ele necessita de pouco suporte para as atividades de vida diária dele. O nível 2 ele já necessita um pouco mais de suporte. E o nível 3, ele necessita de muito suporte. Então, a gente coloca ali, não é mais os graus, né? É por nível de suporte. O meu filho, hoje, ele está no nível 3 de suporte, porque ele é muito dependente. Ele depende da gente para dar banho, para se alimentar. Ele tem deficiência intelectual, junto com o autismo, mais a epilepsia. Então, ele está neste nível 3 de suporte. A Regiane, por causa da dificuldade com o filho, ela foi estudar pedagogia e mais alguma coisa. Conta isso pra gente. Quando eu descobri o autismo do Matheus, eu entrei num período que eu chamei período de luto. Embora todo mundo fale, né? Mas você viveu o luto de um filho vivo? Na verdade, morria um pouco dentro de mim aquele filho idealizado, o filho sonhado, que eu tinha feito tantos planos. Então eu vivi um período de luto dessa idealização que eu tinha feito. E aí veio a negação, a não aceitação. E eu precisei fazer terapia. Quando o Matheus entrou na PAI, tinha lá um grupo de pais, não necessariamente só de autistas, era de outras deficiências também. E a gente se reunia. E nesse grupo, a gente trabalhou muito essa questão. E foi onde eu vi que eu tinha que sair do luto e ir para a luta. Eu não podia ficar sentada chorando e me lamentando, porque o Matheus, ele recebeu o diagnóstico dele com 5 anos e meio. Foi tarde. Se eu ficasse ainda perdendo tempo, chorando e me lamentando, eu ia perder um tempo muito precioso para ele se desenvolver. Então, era hora de parar de chorar e de lutar. E a primeira coisa que eu fiz foi voltar a estudar. Eu falei, olha, eu preciso fazer alguma coisa, preciso entender como é que isso funciona. Então eu fui fazer uma faculdade de pedagogia. Quando eu terminei a faculdade de pedagogia, eu achei que não era suficiente. Então eu fui fazer uma pós-graduação em ABA, que é a análise do comportamento aplicada, e ela é voltada para autistas e também outros transtornos, porque eu achei que aquilo me daria mais condições de compreender. Não contente, eu terminei de fazer o ABA e fui fazer psicopedagogia clínica e institucional, porque eu queria compreender o funcionamento da mente. E aí eu achei que ainda não era suficiente, fiz mais uma pós-graduação em autismo, para conseguir ver se eu conseguia ajudar ainda mais o meu filho. Então, ao todo, foram aí, né, acho que eu fiz mais de 10 anos, né, estudando, e eu era tipo assim, vai ter um curso de autismo em Pirassununga com uma profissional muito competente, eu estava lá. Vai ter um curso em São Paulo, eu estava lá. Então eu tenho uma pasta com muitos certificados de cursos, porque a intenção era única
exclusivamente de ajudar o meu filho. Era uma atitude muito que egoísta. Oi, Jane, é muito interessante o seu caso, porque sempre houve autistas na Terra, mas o aprofundamento científico sobre o autismo é muito recente. E agora nós vemos o avanço dessa ciência que estuda essa área da psiquiatria, que estuda o autismo, né, principalmente. Aliás, você teve contato com psiquiatras espíritas que te ajudaram muito também. Talvez fosse até interessante que você citasse isso. Mas é vamos dizer, uma área, um segmento novo da ciência. O autismo ele sempre existiu. Primeiro que quando o Mateus foi diagnosticado, nem usava o termo autismo. Era TID, era um transtorno invasivo no desenvolvimento, não usava a palavra autismo. E o Mateus demorou 5 anos para ter um diagnóstico, porque na época nem os médicos eles conheciam. Eu me lembro que eu cheguei num neurologista e com a desconfiança de que meu filho tinha alguma coisa, e ele falou assim para mim: olha, mãe, ele deve ter sim, mas eu de você nem mexia nisso, porque eles vão fazer dele um rato de laboratório. Porque ninguém conhecia. Via-se que ele tinha alguma coisa, mas ninguém sabia dizer o que era. E aí por 5 anos, a gente ficou procurando o que o Mateus tinha. Só para o médico depois de Ribeirão suspeitou, mas o de São Paulo foi que confirmou o diagnóstico dele. Só que hoje, graças ao dia 2 de abril, que agora é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, conseguiram levar mais informação. Muitas pessoas tiveram mais acesso. Na época que o Mateus recebeu o diagnóstico, tudo que eu ia procurar sobre isso estava em inglês, não tinha material. Hoje, se você digitar no Google autismo, lá tem muita coisa, muitos vídeos, muita matéria, muito artigo, tem muita coisa, e muitos médicos. E aí, conforme foram aparecendo os casos, foi gerando uma movimentação ali até no próprio meio médico, porque aí eles também começaram a ter que se especializar e buscar, estudar os professores, os profissionais que lidam com isso, porque na época ninguém sabia lidar, e aí teve que partir mesmo para essa formação, né? Hoje a gente consegue fechar um diagnóstico de autismo, algumas vezes, em uma única consulta. E melhor, alguns casos a gente consegue já com bebês de 6, 7 meses, já consegue ter um diagnóstico de autismo. E antes isso não era possível. Agora, através da conscientização e tudo, a gente consegue ter um diagnóstico mais rápido. E isso é muito bom, porque o autismo ele não tem cura, mas a gente trata o que a gente chama de sintomas. E o que resolve no autismo é justamente a intervenção precoce, que faz com que a criança, quanto mais cedo ela começa a ser estimulada, mais fácil ela vai conseguir se desenvolver e ela vai conseguir ter uma qualidade de vida muito maior do que aquela que foi diagnosticada tardiamente. Oi, Jane, no começo na minha introdução aqui, eu falei sobre a visão espírita do autismo. Você já fez algumas palestras, já deu entrevistas, teve contato com grandes nomes da educação, como a nossa Lúcia Moisés, que é uma sumidade, né? E você, naturalmente, foi indagada também sobre a visão espírita, o que te levou a pesquisar, encontrar lá no Céu e Inferno, na Gênesis, etc. Nós trocamos figurinhas outro dia, e diante desse quadro que, embora a palavra não existisse na época, porque na época usava-se a palavra idiotice, que é uma palavra em absoluto desuso na atualidade, mas na época de Kardec era a palavra usada, idiotice. Então há um paralelo extraordinário lá. Nessas colocações que você teve contato, inclusive com o Dr. Caio Abjad, né? Que é um psiquiatra espírita da capital, que te atendeu, te deu muita atenção, né? E a Lúcia Moisés também. Como é que você encaixa hoje a sua experiência de mãe de um autista? Ele está com 15 anos? 20 anos? Puxa, eu estou desatualizado então. 20 anos, o Mateus. E como é que você enxerga esse conhecimento que você adquiriu com o próprio autismo, a ponto de atender mãe de autistas? Hoje você faz isso, e ao mesmo tempo com o conhecimento espírita.
Mudou tudo. Porque, assim, primeiramente que aquela revolta toda, né, ela foi por terra abaixo. Porque aí eu vi que eu não era vítima de nada, né, foi a primeira coisa. E Deus também não estava me castigando, não estava me punindo, e tinha todo um projeto reencarnatório por detrás dele ter vindo nessa condição. Então eu falo que a doutrina espírita para mim foi um divisor de águas, né? E ela serviu também para acalmar o meu coração, né? Porque quando você para pensar, né, na justiça de Deus, na misericórdia de Deus, sem ter a visão espírita, você fala assim, nossa, mas onde que está a justiça de Deus, né? Você queria tanto um filho, por que ele fez isso com você e tal, né? Vem aquele sentimento mesmo de revolta. E a doutrina espírita não. Ela já te coloca ali, como você bem colocou, a gente não pode generalizar, né? Porque cada espírito, ele é único, né? Cada um tem uma história. Então não dá pra gente dizer assim, todo autista está aqui apenas por conta de expiação, que nós não sabemos. Nós não temos acesso à história de cada um, né? O que a gente sabe é que sim, que tem uma lei muito inteligente por detrás de tudo, e tem todo um projeto reencarnatório. Então, se ele veio nessa condição, é porque tinha um motivo. Então, ou ele veio, vamos supor que fosse um caso de expiação. Ótimo, ele está tendo uma oportunidade de estar aqui para reparar algum erro que ele cometeu no passado. Mas todos nós estamos, né? A gente vive aqui num planeta de provas e expiações. Então todos nós estamos. E o mínimo que se espera é que então que esse espírito seja acolhido com amor, né? Que ele seja ajudado a passar por essa situação que ele precisa. E nos casos da prova, quem garante que a prova não era para nós, como família, né? Às vezes ele nem precisava passar por aquilo, mas a gente precisava para movimentar ali, né? Você vê, eu falo, bom, se eu não tivesse tido o Mateus, eu não sei se eu teria tomado esse rumo de estudar o autismo, de trabalhar com o autismo, eu talvez não teria seguido, né? Então a doutrina espírita, ela vem assim de uma forma a trazer um certo acalento para o coração, né? Para colocar ali a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, né? E o como que a gente pode progredir, evoluir com isso, usar a nosso favor, ao invés da gente ficar ali, né, se lamentando, chorando. A doutrina espírita, ela nos convida a olhar isso por um outro prisma, né? Ter um outro olhar. Um olhar mesmo de, olha, vamos aproveitar essa oportunidade que está sendo dada para você evoluir moralmente, intelectualmente e ajudar esse espírito que estava já ligado a nós, né? Então, para ajudá-lo também no progresso. Então, eu vejo assim, a doutrina espírita, e quando, né, o Dr. Caio e a própria Lúcia e tantos outros, a Rosana, tantas pessoas que eu tive ali em contato, né? A gente percebe muito isso, né? A doutrina espírita, porque tem uma coisa até que eu estava pensando outro dia, eu falei, nossa, que legal, né? As pessoas perguntam assim, tá, Regiane, o que causa o autismo? Então, a ciência da Terra, ela ainda não conseguiu provar as causas, a origem do autismo. Sabe-se que tem fator genético e ambiental, mas ela ainda não encontrou a causa. E a doutrina espírita, ela já nos traz que a causa não está na existência atual, ela está nas vidas passadas do espírito. Então, isso também serve, né, como um consolo. Muito bem, Regiane. Parabéns pela segurança. Tenho certeza que você ia fazer sucesso aqui hoje. Mas a Regiane teve o cuidado de registrar a sua experiência nesse livro aqui que foi publicado. Eu tive a honra de fazer o prefácio, O Autismo em Minha Vida. Eu gostaria que você contasse algumas histórias, rapidamente, claro. Por exemplo, a história do passeio de carro. É muito interessante essa história do passeio de carro, e outras que você possa lembrar e possa ser útil aqui para o público, inclusive o público que está vendo gravado posteriormente, porque são experiências que você viveu como mãe
e dependente completamente, com deficiência intelectual e não necessariamente sendo uma expiação. Nós não sabemos, não temos acesso ao prontuário, ao currículo dele, nem tampouco da família. A gente também não sabe, é o nosso, estamos todos aqui com a lembrança momentaneamente bloqueada. A história do carro é que o Mateus, bom, eles têm assim uma certa rotina, né? E muitas vezes, quando é quebrada essa rotina, para eles gera uma frustração, um estresse muito grande, que a gente acaba chamando de crises, né? E o Mateus, ele ficava muito calmo quando a gente saía com ele de carro. Então, várias e várias vezes, era de madrugada, às vezes ele estava em crise, a gente botava ele dentro do carro e ia andar com ele quilômetros, horas, né, para ele poder acalmar. Só que ele tem um problema, enquanto estava andando, ele estava ótimo. Quando a gente virava o carro para o sentido de voltar para casa, aí as crises reiniciavam, porque ele não queria ir embora, né? Então a gente passou assim vários perrengues mesmo com ele de crises, né? Dentro do carro, ele vinha batendo a cabeça no vidro, se batendo muito, batendo com o braço, dando muito soco. Então a gente tinha às vezes que bolar todo um esquema com ele para poder voltar para casa com ele em segurança. Mas a gente já chegou a andar assim, mais de 3 horas com ele de carro para tentar acalmar, mas isso quando ele era menor, né? A gente acabava fazendo isso para tentar acalmá-lo. Uma outra história assim, que eu gosto muito de contar, que até está no livro, é que por conta da sensibilidade que ele tinha, porque os autistas, eles têm uma sensibilidade muito grande com relação a som, a luz, às vezes a própria roupa, muitas vezes até a etiqueta da roupa causa algum incômodo. E o Mateus, quando era pequeno, som muito alto deixava ele profundamente irritado, nervoso, né? E eu queria muito ir num rodeio que era perto da minha casa. E a gente tentou ir uma vez, mas foi assim, pagamos, atravessamos e saímos pela outra porta, porque logo que entrou ele teve uma crise e a gente teve que vir embora. Mas eu não estava contente com aquilo, eu queria participar, eu falava, eu não posso, né, ficar agora, então vou parar de fazer tudo, né? E tive uma ideia, eu arrumei um fone de ouvido, na época, hoje todo mundo usa aqueles fones, né? Mas na época eu fui a pioneira, né? Arranquei o fio do fone e coloquei nele e a gente foi pro rodeio. Falei, vamos fazer um teste. E chegou lá, ele ficou super bem, porque abafou aquele barulho. A gente conseguiu assistir o rodeio, assistir o show, viemos embora altas horas da madrugada, bateu super bem. Então o fone passou a ser um companheiro, né? Hoje ele não precisa mais do fone. E hoje ele adora shows. Ele adora moda de viola, então sempre onde tem algum show com moda de viola, a gente leva ele. Sim, ele gostou. Então, muitas coisas a gente... Porque qual que é a primeira coisa que a gente pensa? É em tirar da sociedade. Então a gente quer colocar a criança em casa. Não só porque acaba causando constrangimento pra gente, né? Porque o Mateus tinha crises em restaurante, ele não escolhia lugar. E os olhares das pessoas acusando a gente sem saber o que estava entendendo, ele era muito constrangedor. Então teve uma época que a gente começou a ficar mais em casa. Mas para uma pessoa que tem problemas com socialização, né? Na parte ali da interação social, porque o autismo é isso, né? Ele é caracterizado pela dificuldade tanto na comunicação como na interação social, e tem a questão dos comportamentos restritos e repetitivos. Aí como é que eu podia deixar ele dentro de casa? Para ele aprender, ele precisaria estar em sociedade, ele teria que ver, ele teria que experimentar. Então eu não achei certo deixar o Mateus em casa. Então onde a gente ia, a gente levava. E teve casos de crise, teve até hoje, dependendo do lugar que a gente vai, tem, né? Mas a gente optou por levar ele junto.
Então esse também foi um caso que eu conto no livro. Duas perguntas que talvez nosso público esteja fazendo. A primeira, como é que o pai dele reagiu com essa situação toda? Você não falou do seu marido ainda. E a segunda, agora que você está cantando também, como é que a música que você canta está influenciando em casa? Pergunta boa. Essa foi. Bom, quanto ao meu marido, eu acho que para o homem, para o pai, geralmente é mais difícil a parte da aceitação. Para ele também não foi diferente. O Carlinhos, ele demorou bem mais tempo que eu para cair a ficha, porque ele ainda estava naquela de que ele achava que um dia o Mateus ia estar curado. E numa das consultas que a gente teve com o neurologista, ele falou sobre isso, e o neurologista falou assim: eu acho que você não entendeu direito. O autismo é para toda a vida. Ele vai ser sempre assim, ele pode melhorar, mas ele vai sempre ser autista. Foi onde caiu a ficha dele. E claro, né, o sofrimento, ele também passou por esse luto e tudo mais, só que diferente de mim, ele não foi fazer terapia, não quis fazer nada disso. Então o período dele de aceitação demorou muito mais do que o meu, né? Porque eu falo que quando um filho recebe um diagnóstico, não é só ele que precisa de cuidado, a família precisa também. A família precisa ir para terapia também. A mãe tem que ser cuidada, o cuidador tem que ser cuidado, né? E esse negócio de não aceitar só traz mais dor e sofrimento. Então, o Carlinhos, ele demorou bastante para aceitar, mas também tinha um negócio. Ele me apoiava em tudo. Então, eu falo que ele me ajudou. Se eu fiz todos os cursos que eu fiz, as faculdades que eu fiz, tudo que eu fiz foi graças a ele. Que eu me colocava para ir estudar e ele ficava com o Mateus. Então era ele, porque a família tinha medo de cuidar do Mateus, não sabia direito como lidar, e o Carlinhos não, ele abraçou isso daí junto comigo, e eu falo que hoje o Mateus prefere muito mais o pai do que eu. Se o pai sai, ele sente falta, eu posso ficar a semana inteira fora, que ele nem liga, né? Mas o pai, ele tem esse apego, né? Agora, a questão da música, assim, ele não gosta muito não, viu, Orson? Às vezes que eu estou ensaiando lá, eu começo a cantar, ele fala: mãe, para. Ele não curtiu não, mas o negócio dele é moda de viola caipira, aquela bem raiz, é o que ele gosta. Não adianta nem vir com esse sertanejo universitário perto dele, que ele não quer, né? Então, mas a minha música não ajudou não. Regiane, uma última pergunta. Você, tendo se especializado no assunto, você se debruçou sobre o assunto, você se tornou verdadeiramente uma especialista, porque viveu na carne isso, viveu na pele, você conhece vários ângulos da questão. E naturalmente que você teve contato com outras mães de autistas também, em graus menores ou piores. Como é que foi a constatação para você de outros casos de autismo mais severos, embora a palavra não seja usada mais, mas em graus mais severos que o Mateus ou menos severos? Olha, Orson, eu falo que esse caminho, eu acho que foi a parte mais bonita, assim, da minha vida. O contato mesmo com as famílias. Porque logo quando eu comecei a buscar ajuda e tudo mais, estudar, na minha cidade, parece que eu me tornei uma referência no começo. Porque todo mundo que recebia um diagnóstico de autismo falava assim: por que você não conversa com a Regiane? Né? A Regiane também tem um menino dela que tem. E a partir daí, muitas pessoas começaram a me procurar. E eu fui conhecendo muitas histórias, muitas famílias. Cheguei até a criar um grupo de WhatsApp para acolher essas famílias. Então, na época, eu me lembro que quando alguma família recebia o diagnóstico, ia eu, Carlinhos e o Mateus até a casa da família, para a gente poder acolher, poder dar os direcionamentos, qual que era o próximo passo depois do diagnóstico, ou então ia lá só para escutar a pessoa mesmo, porque às vezes ela só queria chorar, né? E a gente já estava um pouco mais fortalecido, então a gente ia lá acolher e conhecer cada história, que era assim, diferente, né? Às vezes a gente olha para o problema da gente e a gente pensa que ele é o maior, que ninguém tem
um fardo mais pesado que o nosso. Mas daí você começa a conhecer outras pessoas e conviver com outras pessoas que você fala assim: nossa, como eu sou abençoada, o meu não é nada, né? E isso também foi o que foi me dando forças. Tanto que eu disse no começo que eu fui bem egoísta, né? Que eu estava estudando para o meu filho. Mas aí eu achava assim: o que eu vou ganhar depois de todo esse estudo, guardando isso só para mim e para o meu filho? Está errado. Eu preciso compartilhar. E foi onde eu comecei a trabalhar com o autismo, né? Trabalhei alguns meses na Univida, depois eu tive meu próprio consultório, fui trabalhando e tinha os pais também que eu acolhia, mas ainda assim eu achei que não era por aí, que o meu caminho não ia ser esse. Eu não ia trabalhar com o autismo nesse sentido, não era esse o objetivo. Até que eu compreendi que eu poderia ajudar de outra forma, que era levando mesmo a parte espiritual do autismo, levando consolo para essas famílias, uma ajuda que as clínicas não conseguem oferecer. Então, lá no nosso lar, a gente começou um trabalho esse ano de acolhimento dessas famílias com autismo. A gente recebe a família leva a criança, a gente aplica o passe, faz a magnetização da água e depois a gente realiza a reunião mediúnica para os casos de perturbação espiritual, com o nome das crianças no caderno, e também auxiliamos essas famílias a fazerem o Evangelho no lar, como parte do tratamento. Até tem a Sandra aqui que ajuda a gente lá no trabalho. Nós estamos, acho que em 8 trabalhadoras. É um trabalho que só está começando, então a gente tem em média, hoje a gente atende entre 7 e 8 crianças por sábado, porque a gente tirou do horário que todo mundo era atendido, a gente colocou num horário específico para esse público, né? E aí que eu compreendi onde é que eu tinha que estar, né? Até, por que tudo isso? Porque eu falava assim: gente, para que eu estudei tanto se eu não vou trabalhar com isso, né? Mas era mesmo por esse chamado, para poder levar o alívio e o consolo espiritual, né? Para a gente trabalhar essa questão. E eu posso dizer que hoje eu me sinto completamente realizada, porque muitas vezes eu fiquei muito frustrada por não conseguir exercer a profissão, não conseguir trabalhar, porque o Mateus, de certa forma, ele acaba me limitando um pouco, né? Porque eu preciso cuidar dele. E às vezes, para eu pagar alguém para fazer o que eu faço, não acaba compensando, né? Então eu acabei deixando o trabalho de lado, o trabalho remunerado de lado, e agora exercendo esse trabalho é onde eu consigo me realizar mesmo. Eu falei outra pergunta, mas a sua apreciação me abre uma subpergunta aqui. Você acha que o preconceito em geral, não só com Mateus, mas do ponto de vista da sociedade brasileira, com o avanço das pesquisas na área, você acha que o preconceito reduziu ou ainda é muito forte? Infelizmente ainda é muito forte. Eu falo infelizmente porque eu fico com uma tristeza muito grande no coração, porque a gente atende autistas que já são jovens, de nível 1, que conversam, né, e tudo mais, e que às vezes eles querem conversar conosco, e quando a gente vai atender, a gente percebe uma tristeza tão grande, depressão, crise de ansiedade, de pânico, pelo fato de não serem aceitos pelos colegas e sofrerem bullying, de serem chamados de esquisitos, de ninguém querer eles como amigo. Eu perguntei para um adolescente sobre os amigos que ele tinha, e ele me disse: eu não tenho nenhum amigo, ninguém quer ser meu amigo, porque eu sou esquisito. Agora imagine a tristeza do coração dessa pessoa e da família, que vê porque o que acontece? Eles acabam se isolando, se trancam no quarto, ficam no computador, se fecham por conta do preconceito. Ainda é muito grande. Já tivemos muitos avanços. É claro que a gente também não pode fechar os olhos, né? Tivemos muitos avanços, em vista do que era antigamente, a gente teve, mas ainda há muito que mudar, a nível de empatia, a nível de conhecimento,
Porque eu acho que quando as pessoas realmente conhecerem o autismo e verem a beleza que tem por detrás de cada um, e que são espíritos como nós, que tem sim algumas limitações, que tem sim algumas questões ali que são mais difíceis de lidar, mas são espíritos como nós, que também querem ser amados, também querem ter amigos. Eles também querem, só que eles muitas vezes não sabem como iniciar esse diálogo, iniciar essa amizade, então eles se fecham. E isso é muito triste. Eu acho que ainda precisa trabalhar muito essa questão, principalmente a questão da empatia. Vejam como o assunto é absolutamente concertâneo, ligado ao conhecimento espírita. A Rejane, em algum momento aqui, ela citou sobre a questão espiritual envolvendo o autista, porque também existe. Se for uma expiação, por exemplo, a gente não sabe, nós não sabemos, não vamos generalizar, mas poderá haver cobrança de inimigos do passado que se aproveitam da condição da limitação do autista. E por outro lado, né, Regiane, tem o outro lado do autismo, dos superinteligentes também, que é uma outra forma de manifestação, né? Nós vamos encerrar com a exibição de um pequeno clipe preparado pela Regiane, mas antes eu vou abrir uma exceção. Uma única pergunta do público, alguém gostaria de fazer? Só uma. Não nos alongamos, por favor. Você quer vir aqui no microfone para ficar gravado? Por favor, vem aqui, assim fica gravado. Vem o casal, né? Pai e filho. Mas então já leva esse negócio. Que ele vai. Isso vem bem íntimo. Aqui a gente faz um verdadeiro exercício. O que é que ensina para o Boa noite, obrigado por esse espaço da pergunta. Eu tenho deficiência visual. Então, eu ia fazer essa pergunta do preconceito, o nosso Arson já fez. Mas assim, voltando ainda no preconceito, você achou que a sua família, de um modo geral, teve esse mesmo preconceito social? Não no mesmo nível, mas teve, porque eu falo assim, eu falo por mim, porque eu senti muito isso um pouco mais dentro da família do que dentro da sociedade. Apesar que a sociedade, ela, assim, tudo é bonito no papel, tudo é bonito em frente às câmeras, mas no apagar das luzes, continua a mesma situação, assim, eu vejo por mim pela minha deficiência, né? Então, assim, eu queria que você respondesse essa pergunta. Dentro da sua família, ela teve o mesmo preconceito que a sociedade, não no mesmo nível, mas assim, esse preconceito de... Porque se eu for falar aquilo que eu já escutei, entendeu? Então tá aqui, ó. Eu falo que eu tenho duas muletas na minha vida, né? Duas bengalas, que é a minha filha e meu filho. Então, muitas vezes, dentro desses 30 anos que eu tenho na televisão, eles que me acompanharam, muitas vezes deixaram de ir em festa, de fazer as coisas para me guiar mesmo, né? Vamos dizer assim, me levar. Então, assim, os meus filhos foram o que me incentivou a caminhar. Foi quando você foi para o Centro Espírita, foi quando eu comecei a vir aqui também, há muito tempo. Então, assim, a minha pergunta seria essa: se dentro da família teve esse preconceito, não no nível social, que a gente não pode generalizar por causa que é uma escala maior, mas como a família é menor, então houve esse preconceito. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Obrigado. Como é que é o seu nome mesmo? André. André. Olha, André, dentro da minha família, especificamente, eu não posso dizer que houve um preconceito. O que houve na minha família foi tipo um medo generalizado de ninguém saber como lidar. Então eu não tinha aquela situação preconceituosa deles fazerem comentários, pelo menos na minha frente não, a não ser que faziam pelas costas, mas assim, nunca chegou até mim, da minha família, fazer esses tipos de comentário ou alguma coisa assim preconceituosa. O que tinha muito era mesmo, eu não fico com o Mateus porque
eu não sei como lidar com ele, porque eu não entendo o que ele fala, porque o Mateus ele fala, mas ele tem uma dificuldade enorme na fala, tanto que não é qualquer pessoa que entende o que ele fala, né? Então essa questão teve, mas o preconceito em si, na minha família não, mas eu vou te dizer que convivendo lá com as famílias que eu trabalho, isso é muito comum. Às vezes até ou o pai ou a mãe de ter o preconceito por ter um filho com autismo. Então eu posso dizer que eu acho que eu fui privilegiada por estar numa família que acolheu e que amam o Mateus e gostam dele, e o Mateus também gosta dos meus parentes, da minha família como um todo, né? Então eu não sofri com esse tipo de preconceito. Eu acho que tive mais preconceito de querer tirar ele, de deixar ele isolado, porque às vezes a gente ia num lugar, numa festa da família, alguma coisa, e sempre tinha alguma situação, e antes mesmo do diagnóstico as pessoas ficavam, porque ele é diferente, ele não fala, né? Ele não está com tanto tempo, ele não está andando, ele não faz isso, você não acha que ele é diferente? Mas eram questionamentos, eu não via aquilo como um preconceito. Não sei se era essa a sua pergunta. Então vamos ver o clipe que a nossa Regiane preparou para nós. Acho que seria bom apagar isso, sair então, Regiane. Vamos sentar. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é por bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso
Como eu disse a vocês, a Regiane publicou um livro, O Autismo em Minha Vida. Ela tem aqui o livro, quem quiser adquirir, poderá adquirir. Para os que estão vendo gravado, esse livro pode ser encontrado na editora M, de Capivari. As distribuidoras normalmente têm o livro, O Autismo em Minha Vida, Regiane Gonzaga. Muito obrigado a todos. Devolvo a Fátima. Muito obrigado, Regiane, por ter vindo. Muito obrigada, Regiane, pelas suas colocações, acima de tudo pela sua experiência de vida, né? O Orson não deu chance para a gente fazer pergunta, né? Aliás, podia agora, quem quiser conversar com ela agora. Né? Pois é, ela vai ficar aqui até meia-noite só. Né? E aí dá chance para alguém conversar um pouquinho com ela. Mas enquanto ela estava falando, né, um monte de coisas me vieram aqui à cabeça, mas a gente sempre pensa em quais são as ferramentas que o Criador usa para nos educar, né? Então, certamente ele está usando algumas ferramentas com o Mateus, mas acima de tudo também com os pais ou com quem está em volta, né? Eu me lembro de uma palestra antiga, hein? Dr. Júpiter, quando ele dizia assim, um dia que ele disse que a diabetes era uma excelente ferramenta para a gente aprender a autodisciplina, né? Porque na diabetes você controla, né? Não tem chance de ser diferente. Com um filho com transtorno ou com deficiência, também eu imagino que isso tenha sido também muito útil para que você também se transformasse, que você também criasse isso daí, porque a demanda dele é grande, de todo filho mas da criança com transtorno, com deficiência é ainda maior, né? Estou certa disso? Tá. Estou dizendo isso também porque o Mateus é um privilegiado, né? Ele é um privilegiado pela oportunidade de vida que ele está tendo, assim como todos nós temos, mas acima de tudo por ter pais que estão dando condições dele se desenvolver. Nós falávamos no início de que ela começou numa fase em que ainda não tinha muito diagnóstico, não tinha muito tratamento, como ela mesma citou. Porém, hoje, eu não sei o dado estatístico, tá? Mas é muito grande. 1 a cada 36 crianças diagnosticadas com autismo. A gente ainda se assusta com o diagnóstico em um dia, tá? A gente se assusta. Mas isso tem obrigado os pais a reverem as suas formas de atender as necessidades dos filhos e também do serviço público, né? O serviço público que não tinha nada voltado para a questão do autista. Matão recentemente inaugurou um centro para atendimento do autismo, né? Ela fez os seus primeiros atendimentos na PAI, hoje já não mais é direcionado para a PAI, nós temos um centro e infelizmente esse centro já está lotado, com fila para atendimento, com bastante tempo, né? Então, além dessa demanda, ela mostrou ali a quantidade de profissionais que são necessários para que essa criança se desenvolva, porque nem todos vão ter uma mãe Regiane que consegue dar conta de um monte de coisa, né? Mas parabéns para você, parabéns para o Mateus, para o pai, né? Para todo mundo que vem trabalhando para aproveitar muito bem esta encarnação. Hoje nós temos o hábito de sortear um livro. Eu preciso que você me diga o número de 1 a 49. 13. É o meu número da sorte, mas não é o número que eu peguei hoje. Nossa amiga ali ganhou o livro. Retalhos e Recordações, Raimundo Rodrigues Espelho. Também eles podem tudo. Deixa eu só subir aqui.
lembrá-los de algumas coisinhas. Já que nós falamos em livro, lembrando que está lá na Praça do Centro a Feira do Livro Espírita, ela fica até sábado, né? É uma excelente oportunidade para quem gosta de ler, para quem gosta de procurar títulos novos ou até mesmo adquirir obras antigas com preços especiais, né? Aproveitando aí então a Feira do Livro Espírita. E também lá no fundo nós temos uma série de livros que é para doação, para você pegar, ler, passar para o vizinho, passar para a comadre, né? Ajudar aí na divulgação da doutrina espírita. Também todos os meses, mas especialmente nessa época de Natal, o Núcleo Assistencial Espírita é do Mariane, tem lá suas famílias assistidas com a questão de atendimento do projeto família, mas também com a doação de cestas de alimentos. Então, quem deseja colaborar nesse sentido, lá no fundo tem umas caixas onde você pode trazer a sua doação e colocar lá que serão levadas para formar essas cestas que serão utilizadas agora no Natal. Certo? Como eu disse, hoje na nossa casa é um dia de atendimento fraterno e de tratamento. Então, nós temos agora em seguida paz para quem assim desejar, né? E sentir que necessita deste dia. Então, para isso